Bom, a operação de hoje da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro também foi notícia na imprensa internacional. Direto então para a Europa com o nosso correspondente Luca Bassani, microfone Jovem Pan no Velho Continente, como que a imprensa vem tratando esse caso envolvendo o ex-presidente. Bem-vindo, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Pois é, aqui também na Europa e em outros países do mundo, a notícia referente ao ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu nos principais veículos, lembrando que por se tratar de uma questão de caráter interno do Brasil, nenhum tipo de presidente, primeiro-ministro ou chanceler fez manifestação porque acreditam que isso cabe aos brasileiros e à justiça brasileira resolver. Mas falando em relação aos grupos midiáticos, as principais publicações, eu separei aqui as principais, seja na Europa, seja também nas Américas, para que a gente possa ver o que estão falando a respeito deste caso. Começando aqui conosco na Alemanha, o jornal Die Zeit, ele destaca a presença da Polícia Federal apreendendo diversos objetos na casa do ex-presidente Bolsonaro e também deu um panorama da situação jurídica complexa que vive o ex-presidente, que também já está inelegível, segundo a reportagem. Depois, na Itália, o Il Messaggero, ele ressalta a reação de Bolsonaro, aquela fala quando ele, logo depois de ter colocado a tornozeleira eletrônica, disse que passa por um momento de suprema humilhação, também dizendo na reportagem que ele acredita que seja uma motivação política por trás de tudo aquilo que acontece durante os últimos meses. Na França, o Le Parisien, ele ressalta a carta que Donald Trump enviou ao presidente Lula na semana passada, falando também das tarifas e mencionando o ministro Alexandre de Moraes como uma das razões para aplicar sanções econômicas ao Brasil, e depois fazem uma espécie de compilado de toda a situação jurídica e política do Brasil, considerando uma das principais figuras da direita envolvidas agora neste caso. Partindo para a Espanha, o El País ressalta também essa dicotomia entre Lula versus Trump, também aquilo que o presidente Lula disse ontem em relação a Donald Trump fazer chantagem com o Brasil e a relação direta de Trump com a família Bolsonaro, com a presença de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Por fim, no Reino Unido, o The Guardian, ele destaca as restrições severas que o ex-presidente agora terá, não podendo circular livremente para embaixadas, também não podendo acessar as redes sociais e, por fim, tendo que seguir um regime de toque de recolher, algo destacado pela publicação britânica. No continente americano, os argentinos do Clarim destacam que o processo é diferente daquele que segue na justiça pela tentativa de golpe de Estado, e também nos Estados Unidos, The New York Times ressalta que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e tenta arregimentar apoio dos diferentes deputados republicanos e do próprio presidente Donald Trump para tentar reverter a situação jurídica complexa que passa não só o seu pai, mas também toda a sua família. Ao longo dos próximos dias, à medida que novas informações forem sendo divulgadas e até mesmo a situação do ex-presidente se definir, com certeza nós traremos aqui a repercussão de outros órgãos de imprensa também. Luca Bassani, direto da Europa, bom fim de semana para você. A gente volta a se falar aqui na segunda-feira.